Então, irmãos amados, nesta manhã de paz, manhã abençoada, manhã de fé, né? Vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. E nós começamos uma série de meditação na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos abordando os pontos principais da carta para depois nós entrarmos versículo por versículo dessa carta. Hoje vamos dar continuidade, né? Abra aí no capítulo de número 2, Filipenses 2, a partir do verso 12. Então vamos ler aqui algumas partes e explanando cada uma delas de uma forma bem resumida, para vermos os pontos principais dessa carta e depois trabalharmos nela intensamente. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora preste atenção. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha como essa frase explica, olha, desenvolvei o quê? A vossa salvação de qualquer jeito? Não, com temor e tremor. Agora ele vai mostrar outra coisa importantíssima, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Quem que efetua essa obra em mim? Deus efetua em você tanto o querer. Você está querendo? É Deus que está efetuando. Você está realizando? É o próprio Deus que está realizando. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos meditar nisso rapidinho. Então Paulo está dizendo uma coisa muito importante. Desenvolvei a vossa salvação. De quem é a salvação? É nossa. A salvação é uma coisa que já foi dada para todo aquele que acredita, de uma vez por todas, ela te pertence. E o que é ser salvo? Vamos recapitular. A pessoa creu em Cristo, ela é liberta do império das trevas, liberta das prisões, da cadeia, ela é perdoada, não deve mais nada diante de Deus, ela é posta no reino do Filho do seu amor e ela encontra a remissão dos pecados, a redenção de todas as coisas. Então, quando eu creio em Cristo de todo o coração, eu sou salvo. A salvação já foi executada na minha vida pelo Senhor Jesus. Ele já me libertou de todas as prisões, de cadeias, me libertou da religiosidade, me transportou, me mudou de situação e me pôs no reino do Filho do amor dele. Eu estou em Cristo. O que eu encontro aí? A redenção, o fim de todo cativeiro e a minha culpa, a remissão dos pecados. Tudo foi removido, houve a remissão. O pagamento foi feito, eu não devo mais nada. Então eu já sou salvo. Eu já fui liberto. O verdadeiro crente não precisa culto de libertação. Não precisa imposição de mãos, olho na testa, gritaria, todo final do culto, pastor, sai isso, sai aquilo e vai embora. É porque ele já é um liberto. Ele já foi liberto. Ele já é salvo. Quem executou tudo isso não foi ele, não foi o esforço dele, não foi o que ele produziu. Foi o que Cristo já fez por ele. Estamos entendendo? Então essa salvação, ela nos é dada, nós já somos salvos. Eu não estou lutando para ser salvo, fazendo alguma obra para ser salvo. Não, eu já sou. Eu recebi essa salvação gratuitamente. Agora Deus me salvou, e Ele não vai falar para mim, olha, agora você se vira, hein? Se vira para manter a salvação, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, e faz isso, aí você cumprindo tudo isso, você continua sendo salvo. Não, Cristo me salvou e Ele sabe que eu estou num corpo de carne, uma carne maligna, contrária a Ele.
contrária a Deus. A minha carne é programada para produzir todo tipo de mal. Ela é programada para produzir todo tipo de mal. Então Deus sabe que eu estou numa natureza caída, eu sou defeituoso. Não se cansa de ouvir isso. Eu vou falhar muito. E eu não tenho como manter a minha salvação, porque eu erro todos os dias. Eu erro todos os dias, você também? Você já percebeu que você não consegue ser perfeito? Você é muito errado, eu também. Já percebeu ou não? Percebeu que a tua carne te leva a tentações, a coisas tão monstruosas e estranhas todos os dias? Sim ou não? Né? É assim. Então Deus sabe que eu estou preso numa natureza dessa. Então Deus me salva e Ele sabe que eu não consigo manter a salvação. Então, porque Ele me salvou, Ele é responsável. Ele vai me manter salvo, mesmo eu sendo um defeituoso, fraco, que eu erro. Eu cometo falhas todos os dias, eu perco a paciência, eu fico irritado, às vezes quase eu falo um palavrão, né? Quase eu falo. Que eu julgo as pessoas, eu condeno as pessoas, eu me irrito em casa. Ele sabe que eu não consigo manter, então Deus me sustenta a salvação. Por isso que a salvação foi dada de graça. E agora Deus é o mantenedor dessa salvação. Ele vai suportar os meus erros diários. Ele vai suportar todas as minhas fraquezas. Mas Ele não pode anular aquilo que Cristo conquistou para mim na cruz e foi dado gratuitamente. Por isso que nós cantamos agora, Romanos 8:1, agora, sempre presente, agora, pois nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles, só para esses, que estão em Cristo, que foram libertos do império das trevas e estão em Cristo. O que mudou na vida deles? Aí Paulo fala, porque o Espírito da vida, o Espírito Santo em Cristo me libertou de uma lei. Qual lei? A lei do pecado, a lei da velha aliança, do pecado e da morte. Eu fui liberto da lei do pecado e da morte. A lei era o instrumento de condenação. Eu fui liberto da lei da velha aliança, liberto da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida, a lei do Espírito de vida me deu vida agora. Então agora eu sou salvo. Então estou satisfeito. Sim, você está satisfeito, mas e agora? Agora, por que Paulo fala desenvolvei a vossa salvação? Agora começa um trabalho que tem que ser feito. O que é desenvolver a salvação? Eu tenho que saber o que é ser salvo. Saber o que veio da cruz para mim. Preciso desenvolver esse conhecimento e é uma responsabilidade minha e sua. Como é que eu vou crescer se eu não aprender as cartas de Paulo, detalhe por detalhe, a respeito da salvação, da justificação, da redenção, de todas essas coisas? Então agora que eu fui salvo, estou salvo, Deus vai me sustentar salvo. A salvação é minha, agora eu que tenho que trabalhar em cima disso. Como é que eu vou trabalhar e desenvolver isso? Aprendendo, estudando o que é o Evangelho da graça de Deus. O problema da maior parte das pessoas, sabe qual é? Elas encontram Jesus, aí elas entram numa igreja. Aí elas vão começar a fazer campanha, voto, sacrifício, propósito, vitória. Elas nunca vão entrar no Evangelho, elas vão entrar num lugar que só vão ensinar coisas para ela fazer, senão ela perde a salvação, e por um enorme medo do diabo na vida delas, que ele está ao redor o tempo todo, vão acuar as pessoas, elas ficam um ano fazendo campanha para isso, campanha para aquilo, campanha, vou alcançar, você vai ficar rico, e não desenvolve nada, porque eles não entram no Evangelho da graça de Deus. Então o que é desenvolver a salvação? Agora eu estou salvo, agora eu preciso sentar, passar alguns anos aprendendo, desenvolvendo. Vocês estão entendendo? Estudando cada carta de Paulo, cada detalhe da salvação, as facetas da salvação, a obra da cruz. Então eu vou entrando na verdade. Por exemplo, a pessoa foi salva. Ela não sabe que ela é liberta do império das trevas. Se ela for parar numa igreja de campanha, voto e sacrifício, ela vai buscar libertação uma vida inteira dela.
Todo culto que tem libertação, ela vai estar lá. Sai alguma coisa de mim. Entende? Agora, o que é desenvolver a salvação? Uma hora ela vai começar a estudar as cartas de Paulo. Ela vai aprender que foi liberta do império das trevas. Foi ou não foi? Agora ela está desenvolvendo. Eu fui liberto. Aí ela vai olhar para o culto de libertação que ela fazia. Ela, nossa, ela está se livrando daquele engano. Ela está desenvolvendo o conhecimento dela, se apropriando da verdade, liberta do império das trevas. Aí ela vai lembrar, nossa, passaram óleo na minha testa. Quantas vezes eu pus a mão na cabeça para sair disso. E o pastor, todo final do culto, sai. E eu tinha que fazer jejum, muitos ficam sem comer, porque... Mas eu já fui liberta. Aí ela entende, não foi eu que me libertei. Jesus que é o verdadeiro redentor, o libertador que me redimiu. Então ela está desenvolvendo, ela entra nessa verdade, começa a crescer. Ela não vai mais voltar na prática daquelas coisas. Por quê? Porque ela rasgou o véu, ela está com a mente livre daquele falso ensino. Está com a mente livre da enganação, do falso evangelho, da lei, da velha aliança, que só aprisiona e põe encargos e fardos na cabeça das pessoas. Então ela está desenvolvendo a salvação. Ela se sentia culpada. Aí ela começa a desenvolver a salvação, vai estudar sobre a justificação. Descobre que ela foi perdoada, que ela foi justificada. Cristo pagou o preço dela, assumiu a culpa dela e deixou ela livre. Ela não tem mais culpa. Cristo a justificou da culpa. Ela não se sente mais condenada. Quantos crentes se sentem condenado, culpado, pesado, cabeça? Está sempre devendo para Deus, está sempre devendo, sempre se sentindo mal, sempre travado, porque se sente sempre culpado, sempre está devendo. Aí vai numa igreja de lei, o que você fez para Jesus hoje? Você está fazendo a obra de Deus, e os teus jejuns, já jejuou, já pagou o preço, não pagou o preço, está dando... Aí ela atormenta a cabeça dela. Agora, quando ela entende que foi justificada, não estou mais debaixo de condenação, fui liberto, fui justificado, não há mais culpa sobre mim. Cristo levou a minha culpa, a minha condenação. Ela começa a desenvolver, a andar na justificação. Vocês estão entendendo? Por isso que a vida de fé, é o que eu falo direto e você já cansou de ouvir, é uma construção na mente da pessoa. Construção de entendimento. E uma coisa que vai facilitar muito eu crescer é entender aquilo que eu falo todos os dias. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Para a justiça daquele que acredita. Quem não acredita vai ficar preso. Eu tenho que entender que eu estou numa nova aliança, que a velha aliança acabou na cruz. O fim de todo aquele judaísmo acabou na cruz. Cristo foi o último sacrifício da lei. Ele cumpriu a lei, removeu a lei, estabelece com o sangue dele, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Então, para mim crescer e desenvolver a minha salvação, tenho que me desprender do Velho Testamento, que é judaísmo, história do povo judeu, prática do povo judeu, lei dada para o povo judeu, festas para o povo judeu, símbolos do povo judeu, do judaísmo, tudo aquilo acabou na cruz. Então, se eu não tiver essa divisão no meu entendimento, eu vou ter dificuldade de desenvolver a minha salvação. Por quê? Porque eu vou mesclar velho com novo, velho tudo na base da obra, da batalha, do monte, da gritaria, do fogo, do castigo. Eu não entro na graça de Deus, porque tudo isso foi abolido. Vocês entendem isso ou não? Então eu começo a aprender as cartas de Paulo, entendo que fui justificado. Eu entendo que a velha aliança acabou na cruz, eu estou num novo testamento. Eu vou crescendo e desenvolvendo. A vida de fé é uma construção. Olha, você me cansa de ouvir falar isso, eu não posso parar. É uma construção de mês após mês em cima da palavra. Anos após anos. Trabalhar e garimpar todas as cartas de Paulo que recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Esmiuçar
conhecer, crescer, construir na minha mente, no meu espírito, um conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Isso é desenvolver a vossa salvação. Ser crente não é isso. Deus me dá dinheiro, Deus resolve o meu problema, Deus tem me curado da enfermidade, Deus, eu quero trabalhar, Deus, olha meu filho, Deus, olha meu marido. A pessoa fica anos só atrás de coisas. Eu quero resolver meus problemas. Ela quer um Deus que resolva os problemas dela, que dê dinheiro para ela, que cure ela, que faça tudo que ela quer na vida dela. E não cresce no conhecimento do Evangelho, não tem conhecimento de nada. Passa anos, Deus vai te abençoar, Deus vai receba isso, Deus vai fazer isso por você, Deus vai fazer, olha a campanha, vamos alcançar, vamos conquistar. Só que não tem conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, o que é desenvolver a salvação? Tem que pegar cada carta de Paulo, aprender, e Deus, Ele vai interiorizando em mim as verdades, e minha vida, ela começa a ser moldada pelo Evangelho da graça de Deus. Antigamente eu lutava, Deus muda, eu vou jejuar. Agora a coisa vai mudando de dentro para fora sem esforço. Deus, é a graça dele que vai me mudando de dentro para fora. Eu passo a enxergar a vida diferente. Tudo era em guerra, em conflito, em demônio. Agora eu passo a enxergar que vida é vida. Meu entendimento mudou, a minha mente mudou. A minha forma externa de viver vai mudando na medida que o conhecimento vai se manifestando dentro de mim. Por isso que você tem que ser uma pessoa aplicada. Tem que meditar, rever, olhar, meditar, rever, olhar. As verdades da palavra de Deus, primeiro ela chega na nossa mente, né? Você já viu quando dá um relâmpago lá no horizonte? Você vê o clarão assim, ó, tchum, né? Aí vem a luz, chega rapidinho, chega. Aí depois de um tempo você vê o som, a velocidade do som é mais lenta. Depois, bum, né? É assim, primeiro a palavra chega na nossa mente, a velocidade da luz chegou aqui, mas ela não chegou aqui ainda, dentro de mim. Eu leio, eu recebo o conhecimento, bateu na minha mente, veio a luz. Agora o som, a velocidade do som é mais lenta, vem depois que a luz chegou. É assim, primeiro coisa chega aqui na minha mente, Deus começa a trabalhar, depois vem a revelação. A revelação vem depois, lentamente, onde ela amadurece o meu coração, o meu homem interior. Aí eu passo a ter uma mente iluminada, com o espírito iluminado. A coisa agora não está só na minha mente, ela está viva dentro do meu coração. Mente e espírito, mente e coração. É por isso que, olha, eu fico desesperado às vezes. Como eu vejo crente sem orientação. Pessoas que falam que creem em Jesus sem o mínimo conhecimento do Evangelho, aprisionadas com ensino que causa mais prisão na mente delas, oprimida por coisas que o Evangelho não mostra, que não é aquilo mais. Você sabe que um povo sem conhecimento é mais fácil de ser manipulado, é ou não é? Porque a maior parte acredita nessas campanhas mentirosas da televisão. Por que a maior parte dá dinheiro para essa gente que vem pedir de milhão em milhão na televisão? Por quê? Porque eles não têm conhecimento. Eles não conhecem o Evangelho, eles são levados de rondão por essa gente que promete mudança de vida, prosperidade, cura, vitória, transformação, que nunca vai acontecer nada. Agora, um povo que tem conhecimento, ele não é manipulado por ninguém. Ninguém vai mandar na mente dele, ele vai ter a própria fé dele. Ele não vai acreditar em qualquer coisa. Quem conhece o Evangelho bem, não acredita em qualquer coisa. Não se entrega a qualquer pregação. Não ouve qualquer música. Ele sabe discernir o que é e o que não é. Então, o que Paulo fala? Desenvolvei a vossa salvação. Com temor, levando a coisa séria e tremor. E depois ele fala mais o quê? Porque é Deus que opera em vós o quê? O querer e o realizar. Então, quando você está estudando, crendo, aprendendo, parece que é você, né? Mas é o Espírito em você levando o realizar de Deus, te despertando. Entende ou não? Quantas coisas depois você vai olhar para trás e falar, só por Deus que eu fiz aquilo. Eu por mim mesmo não faria.
mas por Deus eu fiz. O querer é Deus que realiza em vós o quê? O querer e o realizar, o querer. Então, se o teu coração está com sede, se você tem entendido a verdade, tem absorvido a verdade, o querer vem de Deus. Essa sede que está dentro de você é o próprio Deus que pôs. E agora Ele está levando você a acordar cedo num domingo, né? Frio como hoje, sair da cama, né? A turma fala assim, pastor, culto à tarde, tudo preguiçoso. Tudo preguiçoso. Né? Por que você vai acordar cedo, sair de uma cama quente? Vir numa reunião como a nossa, não tem aquela banda, não tem telão, gelo seco, tchá, né? Não tem aquelas cores, todo mundo gritando, só para ouvir um pregador de arroz e feijão como ele. É Deus que opera em vós o querer e o realizar, o querer e o realizar. Nós vamos voltar nisso mais para frente, tá? Agora vamos para outro ponto. Vamos lá para o capítulo 3, verso 1. Olha lá, capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgostas, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo ficava repetindo as mesmas coisas para a igreja? Ficava. Paulo também repetia. Por quê? Paulo escrevia as mesmas coisas. Uma verdade para ficar bem introduzida na nossa mente, no nosso coração, tem que ser uma coisa que você a veja várias vezes. Pesquise várias vezes a mesma coisa. Olhe para ela várias vezes. Ouça várias vezes. Entende? Geralmente a pessoa fala assim, pastor, eu já li a Bíblia inteira. Oh, que maravilha. Quanto que você meditou na Bíblia? Como assim meditar? Então, por exemplo, pega aquele Romanos 8:1 que falamos, agora, pois, nenhuma condenação existe. Fica nisso uma semana. Prenda a tua mente uma semana nisso. Agora, pois, não existe mais condenação. Aí você venha o plano de salvação na tua mente. Não há mais condenação. Olha para a cruz, vai meditando nisso. Acorda no dia seguinte e lê esse verso. Medita nele. Até ele fazer parte da tua consciência, parte da tua mente. A palavra tem que fazer parte de nós. Então, se eu pego o ensino da palavra e fico um bom tempo em cima dele, esmiuçando, meditando, né, ruminando, mastigando, vou e volto, a minha carne fala, você já viu isso de novo, mas no meu espírito não. Então, se eu pego um assunto e fico em cima dele 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 dias, você vai ver que você vai memorizar aquilo. Nunca mais você vai esquecer aquele assunto, aquela verdade. Deus vai ampliando ela dentro do seu coração. Por isso que eu tenho o hábito aqui, vocês cansam de ficar insistindo, indo e vindo, reprisando, repito, cansa, mas vai entrar na tua cabeça. Quando você menos esperar, um dia você está conversando com alguém, você está falando igualzinho que eu falei para você, a mesma coisa. De tanto que você ouviu, lembra? Quando a professora tomava a tabuada do 2, do 4, você decorou as tabuadas, até hoje você sabe, não sabe? Mesma coisa é a palavra. De tantas vezes que eu fiquei em cima do mesmo texto, repetindo, eu nunca mais vou esquecer dele, das verdades que estão em cima e reveladas nele. Aí Paulo diz, o segundo ponto, olha aqui, verso 2. Paulo está mandando acautelar-se. De quem? Acautelai-vos dos cães. Você vai ver quem são os cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros e os cães? Agora Paulo fala, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, sempre quando Paulo se refere a alguém e fala sobre circuncisão, de quem Paulo está falando? Daqueles que vivem debaixo da lei, querem ensinar a lei e querem levar a igreja para debaixo da lei. Paulo os chama de cães e de maus obreiros. Então vou repetir, nós não estamos mais debaixo do Velho Testamento. Cristo cumpriu
enrolou aquilo e pôs de lado, estabeleceu no sangue dele uma nova aliança. Então não posso viver numa igreja que fique me escravizando na lei. No Velho Testamento, me culpando, me condenando, me amarrando, me levando à prática do judaísmo que já acabou na cruz. Eu não estou fazendo parte dessas coisas, eu sou igreja. Eu não posso viver numa igreja que traz a Arca da Aliança, tudo assim em miniatura, né? Fica fazendo as festas dos judeus, né? Fazendo as festas judaicas. Eu não posso viver num lugar desse, que isso aí não é igreja, isso é judaísmo. São as sinagogas de antigamente. Então, quem são os maus obreiros e os cães que Paulo falou? São os da circuncisão. Quem são esses? Aqueles que vivem levando a igreja para a velha aliança. O tempo todo aprisionando a mente das pessoas no Velho Testamento. Querendo misturar o velho com o novo. Fazendo essa mistura que confunde, entende? Nós vivemos numa nova aliança. Aí depois Paulo fala, Paulo viveu na velha aliança. Olha lá a continuação do verso. Porque nós que somos a circuncisão, verso 3, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora Paulo vai mostrar como ele era religioso no judaísmo. Olha lá. Bem que eu poderia confiar na carne. Quando ele fala confiar na carne, é naquele religioso carnal que ele era. Olha lá, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai mostrar a vantagem que ele tinha na religião, de acordo com o judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, olha lá, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, de tão zeloso que ele era perseguidor da igreja. E quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Mas um dia, Cristo apareceu para ele e abriu o entendimento dele. Uma coisa mudou. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo era circuncidado, ele era fariseu. Ele era rigoroso, ele era tudo no judaísmo, era vantagem para ele. Mas quando ele entendeu Cristo, o que aconteceu? Ele teve que abandonar toda aquela mentalidade de judaísmo, de farisaísmo, de judaísmo. Ele teve que largar tudo aquilo. Por quê? Porque ele viu que ele não poderia mais praticar aquelas coisas e seguir Jesus ao mesmo tempo. Eram duas alianças totalmente distintas. Agora precisa ter coragem para largar tudo. Não é? Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 15 anos, 20 anos. Eu gosto de todo mundo lá, mas eu não aguento mais viver debaixo da lei. Se desgruda de tudo aquilo, o que você vai fazer? Vocês estão entendendo? Precisa ter coragem para deixar muita coisa de lado, para abraçar o Evangelho da Graça. Custe o que custar viver na verdade do Evangelho da Graça de Deus. Então Paulo era religioso. E ele diz, verso 7, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então, o que aconteceu com Paulo? Ele teve que perder tudo que ele era no passado, a religiosidade dele, a vantagem dele, o elogio que ele tinha, o farisaísmo que ele tinha. Quando ele entendeu o Evangelho que era Cristo, ele teve que abrir mão de todas aquelas coisas do passado, tudo. E ganhar a Cristo, entende? Ele considerou tudo aquilo como perda, tudo que ele possuía. Agora ele olhava para toda a vantagem religiosa que ele tinha, ele considerava como esterco, como refúgio, para poder ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo nenhuma justiça própria, não querendo se justificar por obras próprias, mas se achar em Cristo, sendo justificado pela fé em Cristo, pela justiça que vem da cruz. E é isso que acontece. Quando a gente entende o Evangelho de verdade,
Abre mão de todo aquele passado, até pessoas que a gente amava e convivia. Não dá mais para viver ali. Não dá mais para ter a mesma cabeça, a mesma mentalidade. Amava toda aquela gente, continua amando, mas eles estão presos na lei, a cabeça deles não bate mais com a nossa. Tudo mudou. Tudo, a gente perde, mas ganha Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Por isso que, para abraçar o Evangelho da Graça, você tem que ter coragem, ser valente, né? Estou disposto a mudar, a rejeitar o falso evangelho, as festinhas todas, aquela coisinha bonita, largar tudo, nem que eu fique sozinho, abraçar o evangelho, agarrar nele, ser forte, caminhar nele. Paulo largou tudo e considerava como perda. Olha lá, ele fala, por causa da sublimidade do conhecimento, verso 8, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi tudo, ele perdeu tudo, e considerava tudo como um refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos para o outro ponto agora, capítulo 3 mesmo. Vamos ali para o verso 17. Lembrando que depois nós vamos detalhar tudo isso minuciosamente. Verso 17, agora Paulo vai falar dos inimigos da cruz. Irmãos, sedes meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Pois muitos andam entre nós, não era fora da igreja, era dentro, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é servir-se a si mesmo. A glória deles está na sua infâmia. Visto, olha lá, olha a doutrina da prosperidade aqui, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia e poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então Paulo fala, os inimigos da cruz de Cristo andam entre nós. Tudo o que Deus precisava fazer em favor do homem, para salvar o homem, libertar o homem, abençoar o homem, Deus não passa por cima da cruz e vai lá. Não, vem através do sacrifício de Jesus. Agora, quem são os inimigos da cruz que estavam no meio da igreja? São aqueles que substituem a cruz por outras coisas. Para mim, me libertar, eu não vou olhar para a cruz e crer que ele já me libertou. Eu vou fazer uma campanha de libertação. Eu não acredito no que vem da cruz. Então eu crio coisas para as pessoas fazerem, ensinos que anulam a cruz e depende delas se esforçarem, pagar o preço, jejuar, orar, buscar para alcançar aquilo que me foi dado de graça. Eu anulo a cruz de Cristo. Você é salvo, mas se você não jejuar, se você não der o dízimo, se você não vier na igreja, se você vai perder a salvação. Eu anulo o que vem da cruz, baseado naquilo que eu estou ensinando de errado. Os inimigos da cruz não estão dizendo, não, a cruz não existiu. Não, eles estão criando coisas que substituem a obra da cruz para o homem ter acesso a Deus. Por exemplo, um objeto orado. A agorada, eu vou ter acesso a Deus, a bênção de Deus através de uma agorada. Não. Nem através de pastor, nem através de bispo, nem através de ninguém. Eu tenho acesso direto a Deus sem obstáculo nenhum agora. Mas se para mim me chegar a Deus eu dependo de um apóstolo, de uma igreja, de um homem, como na velha aliança, o povo tinha acesso a Deus direto? Não. Dependia de um sacerdote
O povo vinha trazer oferta, entregava a oferta na mão do sacerdote, o sacerdote, a oferta dele apresentava para Deus. Ele não podia ir direto a Deus. Essa mentalidade da lei está até o dia de hoje. A pessoa pensa que para ser abençoada depende de um apóstolo. Deus não ouve a oração dela, só a oração do apóstolo, o ungidão, né? A pessoa não sabe que agora ela tem acesso direto a Deus. Então cria esse mecanismo que um bispo, um líder, o cara é o bom. O cara é o bom. Deus só ouve ele, a oração dele é mais forte. Tudo que ele fala é regra, é verdadeiro, ainda que ele fale coisas erradas na Bíblia. Não, ele falou, está falado. Nós dependemos dele, eu preciso da oração dele, eu preciso da imposição de mão dele. Eu preciso de tudo dele, eu não tenho nada. Ele cresce, né? Mentira. Vocês estão entendendo? Tudo isso anula a cruz. Tem um monte de coisas que vem pela televisão, que eles pregam, que eles fazem, que anula a cruz. Se para mim alcançar qualquer bênção de Deus depende do que eu faço, que a igreja diz que eu tenho que fazer, e não confiando na cruz que já me veio de graça, eu estou anulando a cruz de Cristo. Eu sou inimigo da cruz. Estou escondendo a cruz. Somente igrejas que falam que só a salvação está lá nela. Só ela é salva. Só ali está a salvação. Você sabe que tem várias, né? As que guardam o sábado, as legalistas, que lá tem a super santidade, só aquela roupa salva. Se tirar aquela roupa não vai perder a salvação. Estão anulando a cruz. São os inimigos da cruz. Se você olhar hoje, hein? A política se enfiou na igreja, não se enfiou? Os líderes de igrejas grandes viraram tudo político, defensor de político, anulando a obra da cruz. Isso não é igreja, se tornou partido político. Olha o que eu estou te dizendo. Sim ou não? Independente de quem você tenha votado, o que fizeram com a igreja, estão anulando a cruz, né? O púlpito se tornou louvor dado a uma outra pessoa, não a Jesus Cristo. Então presta atenção, meu irmão. Olha aqui, Paulo, vamos ler uma coisinha aqui, só para mim. Vamos ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu sei que você já leu muito isso comigo aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, verso 18. Então abra aí e acompanhe. Capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. O que é a palavra da cruz? O ensino daquilo que foi feito na cruz. Vai lá para o verso 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que Paulo fala? Que a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas quem é salvo é o poder de Deus. E Paulo pregava o Cristo crucificado, que era sabedoria de Deus. Olha no capítulo 2 agora, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de palavra, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Quando eu fui ter com vocês, não usei nenhuma técnica, nenhuma malandragem, nenhuma sutileza. Eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Paulo era o pregador da obra da cruz, do Cristo crucificado. Paulo não ficava inventando coisas. Toda a doutrina de Paulo foi baseada em cima da cruz, do Cristo crucificado. Então, tudo que esconde a cruz, que depende do teu esforço, do teu dinheiro, daquilo que você paga, do teu jejum,
que esconde a cruz, isso se torna uma coisa inimiga, são os inimigos da cruz de Cristo. Volta lá para Filipenses, volta lá. Você tem que observar a pregação que vem diante da cruz, levando você a fazer coisas que se praticava antes da cruz, tudo isso. Então, Filipenses, o que Paulo está dizendo? Olha lá, verso 18, 3,18. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo, a glória deles está na sua infâmia lá, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Está aqui a doutrina da prosperidade. Essa doutrina entrou aqui nas nossas igrejas e tudo só fala de prosperidade. Você tem que dar dinheiro para prosperar. Tudo é prosperidade. Tudo Deus vai te prosperar. Tudo. O Deus deles é o ventre, é servir-se a si mesmo. É servir-se a si mesmo. Agora Paulo mostra a nossa identidade. Olha lá. Verso de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, não está aqui. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, né? Transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Agora vamos para outro ponto. Vai aí no capítulo 4, vai começar o capítulo 4. E Paulo, vamos ler o verso 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente aonde? Em Cristo Jesus. É a paz de Deus, não é a paz do homem. Como eu vou entender esse verso que Paulo está dizendo aqui? Verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente, vai trabalhar no meu mundo emocional, no meu mundo mental, vai guardar a minha mente e meu coração em Cristo. Que paz de Deus é essa? Eu tenho que entender Romanos 5, 18 em diante, 2 Coríntios 5, 18 em diante. O que diz? Deus estava em Cristo, outra parte, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus dissesse por intermédio, reconciliai-vos com Deus. Então o que eu tenho que entender que essa paz de Deus vai guardar a minha mente e meu coração? Um outro ponto é que agora na cruz eu fui reconciliado com Deus. Todo o pecado, toda inimizade que havia entre eu e Deus, que eram os pecados, foram removidas na cruz. Então agora Cristo me reconciliou com Deus. Não tem mais parede de separação, não tem mais dívida, não tem mais barreira. Nós estamos reconciliados com Deus, amigos de Deus, juntos com Deus, como se Cristo estivesse de mão dada com o Pai aqui, e a outra mão agarrando a nossa mão, ele é o intermediário entre nós e Deus. Deus não está com cara feia, me acusando, me condenando, me culpando, me cobrando. Eu fui reconciliado com Deus através de Cristo. Então, aquela consciência daquele Deus me apontando, me acusando, me cobrando, olhando que roupa eu estou vestindo, olhando quantas vezes eu vou na igreja, se eu deixei de ir, se eu dei o dinheiro ou não dei, se eu pus o joelho no chão ou não pus, se eu fui lá limpar ou não fui. Sabe aquela cobrança que é posta na cabeça das pessoas? Eu não vejo mais Deus assim. Tudo isso foi removido. Eu vejo um Deus que, através de Cristo, me reconciliou. Estou em paz com Deus. Quando eu entendo isso, toda aquela cobrança que o pastor, a pastora, a bispa, o apóstolo ficavam me apertando, me cobrando. Se você não vier na reunião de oração, vai perder a oração. Vai por terra, porque ninguém pode me cobrar mais nada, nem Deus está me cobrando. Eu fui reconciliado com Deus através de Cristo. Então, quando eu entendo isso, o que vai acontecer com a minha vida?
essa paz que eu tenho com Ele agora vai guardar o meu coração. Eu não vou ter um coração cheio de conflito, cheio de medo, desassossegado, preocupado, desconfiado, escondido, oprimido. Não. Eu não vou estar com a minha mente mais cheia de condenação, de medo, de discordância, de conflito. Parece que Deus não está comigo, parece que Deus me abandonou, acho que eu estou devendo. Não! Eu fui reconciliado com Ele e Ele está reconciliado comigo. Então, a minha mente vai mudar, meu coração vai mudar. Entende isso ou não? Tua mente já se acalmou? Já não tem mais aquela coisa cheia de acusação na tua vida, porque não fez isso, não fez aquilo? Se você entende o Evangelho, você já está livre. Vamos para outro ponto, para terminarmos hoje, para a semana que vem começarmos desde o verso 1. O outro ponto que nós vamos, verso 10 do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a vosso favor o meu cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, presta atenção, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo vivia na pobreza, Paulo foi pobre, foi. Ele não foi rico. Está dizendo aqui não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí depois de todas essas experiências que ele amadureceu, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo fala que ele podia todas as coisas naquele que me fortalecia a ele? Porque ele tinha passado fome e venceu. Ele foi honrado, foi desonrado, ele teve muito, não teve nada. Ele teve experiência em todas as áreas da vida, tendo ou não tendo. Ele sofreu pressão psicológica, pressão política, de todas as formas, mas permaneceu na fé, aprendeu a viver em toda e qualquer situação, com alegria, com fé, sem esmorecer na fé. Teve problemas? Teve. Tem uma lista lá em Coríntios, daquilo que ele foi fustigado com vara, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele sofreu muito por causa do Evangelho. Mas ele permaneceu acreditando na fé. Então, depois que ele passou por tudo isso, ele se tornou tão maduro. Agora já não tinha uma coisa nessa terra que faria ele se dobrar e negar a verdade. Aí ele fala, agora eu posso tudo naquele que me fortalece. Já tenho experiência em todas as coisas. Sei viver bem em toda e qualquer situação. Venha o que vier sobre mim. Pode ser coisa difícil de enfrentar, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele amadureceu. Ele se tornou um homem maduro na fé. Continua a leitura. E depois disso ele vai falar. Todavia fizeste bem e associando-me na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E agora ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que Paulo está falando a respeito disso? Ele está falando das ofertas que os filipenses mandaram para ele. Os filipenses ajudaram ele financeiramente, sustentaram ele financeiramente, para que ele fizesse a obra de Deus. Ele estava contente e feliz, não estava faltando nada para ele. Por quê? Porque os filipenses mandaram o suficiente para que ele pudesse continuar pregando e trabalhando e pregando o Evangelho. Agora vamos falar o quê? A importância de ajudar. Às vezes eu fico pensando, como as pessoas são insensíveis a fazer qualquer coisa, né? Não estou falando com vocês, hein, meus irmãos? Vocês não. A fazer qualquer coisa em ajuda para a igreja, né? As pessoas gostam de receber. Mas na hora de ajudar, às vezes a pessoa não tem nenhuma sensibilidade
em ajudar aquilo que é a obra de Deus. Mas Paulo recebeu a ajuda dos filipenses, ficou suprido todas as suas necessidades, né? Você entende o que eu estou dizendo? Deus nos deu uma responsabilidade, qual é? Isso é para todos, de sustentar aquilo que é a obra dele. Quer queira ou quer não, você tendo muito, você não tendo pouco ou não tendo nada. Todos nós temos uma responsabilidade, um compromisso, de acordo com aquilo que cada um pode fazer, sem explorar ninguém, sem cobrar nada de ninguém, sem levar ninguém a dar tudo que tem, essa exploração praticada no meio evangélico que existe. Mas cada crente tem que entender que tem uma parcelinha de responsabilidade em ajudar financeiramente a obra de Deus, dentro daquilo que ele tem, que ele pode fazer, sem ser explorado, sem ser forçado, sem travar uma barganha com Deus, eu te dou, o Senhor tem que me dar, não é? Existe, a igreja tem a responsabilidade, nunca perca essa sensibilidade, por menor que seja, né? Um dia uma irmã mandou uma ofertinha, ela falou assim, pastor, uma ofertinha tão pequena. Eu falei, pequena nada, minha irmã, grande é o teu coração, porque você está fazendo isso de coração. Não é o tamanho do que você dá, a quantidade, mas é o coração que vem junto. É o seu coração que veio junto. Então, essa pequena ajuda se tornou num grande coração. O pouco que você tem, soube dividir um pouquinho para a obra de Deus. É uma pessoa de grande coração. Então, a ajuda à igreja é o que eu sou por dentro, o que eu entendo. Meu coração vai junto. É o que eu entendo. Vocês estão entendendo? De acordo com aquilo que eu posso fazer. E depois vem essa palavra aqui. Paulo traz essa bênção, o verso 19. Olha lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Assim a gente termina hoje os pontos principais de Filipenses. E na semana que vem vamos começar versículo por versículo. Recebe a palavra de hoje? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã profundamente e pedir, ó Deus, onde este arroz com feijão chegar, esta simples palavra, o Senhor venha despertar a mente e o coração daquele que a ouvir, daquele que receberá, daquele que olhará, que crerá na palavra. Só o teu Espírito pode despertar as pessoas por dentro e fazê-las acordar e fazê-las entender, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus e a igreja diz amém. Pode aplaudir bem forte.